Meus amigos, meus irmãos, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Evangelho no Lar do Grupo Espírita Garimpeiros da Luz, aqui em Natal, Rio Grande do Norte. É sempre com muita alegria que retornamos a cada semana para esse nosso encontro, um encontro fraterno, de família, encontro com Jesus. A oportunidade de fazermos reflexões em torno dos ensinamentos renovadores, libertadores do Mestre. Não esqueçamos o recipiente com a água a ser fluidificada durante o nosso estudo. Então, para começarmos, vamos fazer a leitura preparatória, que é do livro Vinha de Luz, do Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier. Hoje é a mensagem 135. Pais. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a admoestação do Senhor. É a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 4. Assumir compromissos na paternidade e na maternidade constitui engrandecimento do espírito, sempre que o homem e a mulher lhes compreendam o caráter divino. Infelizmente, o planeta ainda apresenta enorme percentagem de criaturas mal avisadas relativamente a esses sublimes atributos. Grande número de homens e mulheres procura prazeres envenenados nesse particular. Os que se localizam, contudo, na perseguição à fantasia ruinosa, vivem ainda longe das verdadeiras noções de humanidade e devem ser colocados à margem de qualquer apreciação. Urge reconhecer, aliás, que o Evangelho não fala aos embriões da espiritualidade, mas às inteligências e corações que já se mostram suscetíveis de receber-lhe o concurso. Os pais do mundo, admitidos às Assembleias de Jesus, precisam compreender a complexidade e grandeza do trabalho que lhes assiste. É natural que se interessem pelo mundo, pelos acontecimentos vulgares. Todavia, é imprescindível não perder de vista que o lar é o mundo essencial, onde se deve atender aos desígnios divinos no tocante aos serviços mais importantes que lhe foram conferidos. Os filhos são as obras preciosas que o Senhor lhes confia às mãos, solicitando-lhes cooperação amorosa e eficiente. Receber encargos desse teor é alcançar nobres títulos de confiança. Por isso, criar os filhinhos e aperfeiçoá-los não é serviço tão fácil. A maioria dos pais humanos vivem desviados através de vários modos, seja nos excessos de ternura ou na demasia de exigência, mas à luz do Evangelho caminharão todos no rumo da era nova, compreendendo que se para ser pai ou mãe são necessários profundos dotes de amor, à frente dessas qualidades deve brilhar o divino dom do equilíbrio. Portanto, meus irmãos, Emmanuel, a partir das palavras de Paulo, faz essas reflexões em torno da importância da missão que Deus concede ao homem e à mulher de ser pai e de ser mãe. Porque eles vão acolher como seus filhos espíritos a serem educados para o bem, muitas vezes reeducados para o bem. Quantas vezes surgem desafetos como filhos, então fica mais difícil ainda esse processo educativo. Mas é uma grande missão, é um desafio,
mas que não podemos negligenciar, sabendo dosar o carinho, o amor com as exigências e com a responsabilidade, para que nenhum desses lados pese, para que possamos ter uma ação com equilíbrio. Vamos fazer agora a prece inicial. Vamos nos conectar com a espiritualidade, elevar nossos corações a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre e Senhor, aos nossos guias espirituais, para que possamos assim fazer as reflexões de hoje. Senhor Jesus, Mestre incondicional de nossas vidas, aqui estamos reunidos em torno do vosso Evangelho para levá-lo aos nossos lares e assim obtermos a fé, a força, a fortaleza, a esperança que nos são necessárias em nossa caminhada terrena, em nossa caminhada evolutiva. Fica conosco Jesus, agora e sempre, que assim seja. Bem, meus amigos, nós estamos fazendo o estudo do 16º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. O título do capítulo é Não se pode servir a Deus e a Mamon. Ou seja, nós não podemos nos dedicar à espiritualidade e a Deus e se ficamos dando prioridade, dando assim mais importância, vivendo em torno dos bens efêmeros da matéria. E hoje, o tema de hoje é o tema 3, é o item 3 desse capítulo, guardar-se da avareza. Então o homem lhe disse do meio da multidão: Mestre, disse a meu irmão que divida comigo a herança que nos coube. Mas Jesus lhe disse: Ó homem, quem me estabeleceu para vos julgar ou para fazer vossas partilhas? Depois lhe disse: Tende cuidado em vos guardar de toda avareza, porque em qualquer mudança que o homem esteja, sua vida não depende dos bens que ele possua. E lhe disse em seguida esta parábola: Havia um homem rico, cujas terras tinham produzido extraordinariamente, e ele mantinha em si mesmo esses pensamentos: Que farei, porque não tenho lugar onde eu possa encerrar tudo o que colhi? Eis, disse ele, o que farei: derrubarei os meus celeiros e os construirei maiores, e ali colocarei toda a minha colheita e todos os meus bens, e direi à minha alma: Minha alma, tu tens muito bens reservados para vários anos. Repousa, come, bebe, ostenta. Mas Deus, ao mesmo tempo, disse a esse homem: Insensato que és, vai ser retomada a tua alma esta noite mesmo, e para quem será o que amontoastes? É isso que acontece àquele que amontoa tesouros para si mesmo e que não é rico diante de Deus. O registro é do apóstolo Lucas, no capítulo 12, versículo 13 a 21. Aqui nós estamos vendo que Jesus está a advertir com relação à avareza, que a criatura humana deve se preservar de todo tipo de avareza, porque maior que seja, qualquer que seja a abundância, como ele me falou, a vida não depende dos bens que se possua. No entanto, a espiritualidade sempre nos informa que a avareza ou suvinice, como também é conhecida, ela é praticada, ela é cultivada entre os homens mais do que se possa imaginar. E isso mostra toda a nossa imaturidade, toda a nossa insensatez, porque agindo assim
é como se a vida se limitasse ao plano material. É como se estivéssemos aqui para sempre. Não agimos, não pensamos na imortalidade do espírito, que o espírito é imortal, mas que a vida na matéria ela é transitória. E para partirmos, não precisa a pessoa ser idosa, muito menos esteja doente. A hora só a Deus pertence. E assim, quando nós agimos de uma forma de posse, avarentos, preocupados tão somente em conseguir recursos e guardá-los, nós estamos exatamente agindo com a insensatez do Senhor aqui da parábola. Porque ele agiu como se a alma dele pudesse beber, ou pudesse comer, usufruir, cometer excessos, porque tinha muitos bens. Na verdade, ele estava enganado, porque de uma hora para outra ele foi arrebatado do corpo físico e deixou tudo. E provavelmente, para quem ele deixou? Perdendo assim, ele perdia assim a oportunidade de fazer o bem, de compartilhar com outras pessoas. E principalmente, perdendo a oportunidade de amealhar virtudes, bens materiais, se tornar um rico, mas de posses espirituais. É a nossa ideia errada da vida. Como se aquilo que a gente está adquirindo, guardando, o excesso, fosse exatamente nos dar tranquilidade, paz e nos dar uma longa vida na Terra. E sabemos que não é assim que ocorre. Então, os verdadeiros ricos são aqueles que já conseguiram se tornar pobres do espírito de avareza, das paixões inferiores, das angústias humanas, e que caminha em direção ao reino dos céus, caminha nessa direção, o reino dos céus que se inicia ainda aqui na terra, e vai desenvolvendo os dons da renúncia, da abnegação, do amor, que vai chegar, vai se transformar na verdadeira caridade. Enfim, a caridade, nesse sentido, ela ganha características próprias, diferentes. Ou seja, a pessoa que tem fortuna, que tem bens, pode transformar a caridade utilizando parte dos seus bens para ajudar ao necessitado, mas ajudá-lo a vencer na vida com dignidade, pelo seu próprio esforço no trabalho, conseguindo assim, pelo trabalho, o pão, o lar, a saúde, a educação. A pessoa investe sim no necessitado, com o qual se defronta no cotidiano, dá certamente o recurso material, mas vê mais além, vê que as suas possibilidades materiais, ao invés de ficar totalmente reservadas, ociosas, guardadas, podem ser investidas em programas que contribuam para o acesso da criatura humana ao trabalho honrado, para assim viver dignamente. Mais importante do que os bens materiais são os bens, aqueles de ordem emocional, de ordem espiritual, de ordem social, de ordem moral, a inteligência que sabe administrar a existência corporal, as virtudes que vai desenvolvendo, as tendências para o bem, para o bom, para o belo, para o eterno, os sentimentos do dever. Olha que importante, do dever,
da consciência que se encontra atuando conforme as leis da vida. Isso sim são bens, isso sim que são bens preciosos, porque são bens que muito mais preciosos do que os materiais, porque podem ser transformados em valiosas oportunidades, empreendimentos salvadores de vida, levando trabalho, educação, instrução, liberdade de vícios, tudo isso proporcionado por aquele que é possuidor de riquezas. Isso sim é que deve ser feito, é um investimento na criatura humana, é uma outra, vamos assim dizer, o outro lado, o outro significado da caridade. A fortuna, qualquer que ela seja, como se manifeste, ela é sempre muita responsabilidade. Responsabilidade por parte daquele que a mantém, que a possui, que vai ter que prestar conta, primeiramente, diante da sua consciência e depois diante da consciência cósmica. Aí dessa consciência cósmica ninguém se evade por presunção, por capricho ou infantilidade emocional. A mentora Joana de Ângeles, no livro Otimismo, pela psicografia de Divaldo Franco, ela nos diz que a avareza se expressa também não só pelo apego aos bens materiais. Pessoas que têm condições, mas que vivem mal vestidas, que vivem com privações alimentares, tamanha é a sua suvinice. Mas ela se expressa, a avareza se expressa também através da má vontade. A má vontade, por exemplo, em oferecer uma palavra de alento, de conforto a quem está necessitado, combalido, embora muitas vezes a pessoa detenha o verbo fácil, mas se omite, tem má vontade nesse sentido. A má vontade que vai se expressar com indiferença diante do infortúnio alheio. É indiferente com o sofrimento, muito embora esteja num estado de paz e de felicidade relativa. O ciúme. O ciúme é a má vontade quando a pessoa percebe que o ser amado está espalhando amizade e simpatia. Então ele fica com a má vontade nesse sentido, de não admitir, de não aceitar essa condição da simpatia, da amizade que a pessoa vai conquistando pela vida. O despeito, sim, o despeito, quando muitas vezes a pessoa ela presencia a satisfação geral e fica com despeito daquela situação, porque ela não se sente com essa satisfação e fica com essa má vontade, né? Aquela coisa entranhada. Quando ver alguém feliz, porque conquistou, teve uma conquista, realizou um sonho, a pessoa está feliz e a pessoa fica com aquela revolta, aquela má vontade. E a própria irritabilidade, quando alguém, principalmente alguém próximo, desperta afeição e conquista as pessoas. Tudo isso ela apresenta como má vontade. A má vontade diante das situações, a má vontade diante da vida, e isso ela disse que é avareza. Assim como é a avareza quando nós não entendemos o sentido verdadeiro da caridade, achamos que a caridade é só a caridade material, é a doação, é a esmola, e somos suvinas de coração, porque nos omitimos de dar afeto, de ternura, de dar atenção ao outro, de parar para ouvir aquela conversa repetitiva do nosso irmão. A gente se omite de orientar, né, dar uma palavra
e às vezes a pessoa tem uma dificuldade enorme de entendimento, a gente se cansa. A suvinice, né, que a gente pode desbloquear para que o canal da caridade moral se expresse e a gente possa dar, ter abnegação com relação ao outro, a tolerância, a compreensão, a paciência, a piedade. São chamamentos constantes em nossas vidas e muitas vezes a gente nem percebe, a gente nem se dá conta. E quando a gente tem a má vontade, não quer ter o tempo, vamos assim dizer, utilizado nesse sentido, o que é que ocorre? Somos avarentos, avarentos do coração. E a criatura humana, assim, apresenta muitas formas de avareza e se atormenta, se encarcerando em si mesmo, atormentado, porque isso é um egoísmo muito latente, e são exatamente a avareza dos bens materiais, porque a gente se encarcera nas celas da egolatria, do egoísmo, né? O ego. Então, meus irmãos, nós temos assim essas reflexões apresentadas por Jesus nessa parábola e que são reflexões, um ensinamento muito pertinente aos dias atuais, onde a avareza, a indiferença se fazem presente em nossas vidas. E nós queremos aqui ler para vocês trecho desse capítulo que nós falamos aqui do livro Otimismo, Avareza e Má Vontade. Além do que já apresentamos aqui sucintamente, ela nos diz com relação à avareza e má vontade. É crueldade asfixiar em cofres as moedas que podem salvar vidas. Mas é maldade também aprisionar no silêncio uma conversação gentil, quando alguém nos espera o ensejo edificante. Fomenta a miséria todo aquele que acumula riquezas diante das necessidades que seriam saciadas com migalhas. No entanto, estimula o crime o homem que pode ser gentil e se faz rude, fraternal e se expressa agressivo. O profissional que não socorre o carente, o enfermo aflito, porque são impossibilitados de retribuir-lhe o serviço com dinheiro. É tão responsável pela violência e rebeldia na terra. Quanto ao latifundiário que exaure o homem, mantendo subjugado e servil. Quem se situe no estágio do ódio e da indisciplina, negando o seu serviço da fraternidade que lhe cabe. É igualmente avaro de amor, debatendo-se nas queimaduras do ácido da inveja e da revolta. Então, meus amigos, Joana de Ângeles apresenta assim situações muito próprias do nosso cotidiano, da nossa natureza humana, que precisam ser refletidas por todos nós. Após essas reflexões, vamos assim nos preparar vibratoriamente, elevando nossos pensamentos ao alto para fazermos as nossas vibrações. Rogamos nesse momento a Deus, nosso Pai Criador, a Jesus, nosso Mestre e Senhor, e aos guias espirituais, pela paz e fraternidade entre os povos. Nesse momento, de forma especial, pelos conflitos entre russos e ucranianos, para que cheguem a uma solução pacífica.
pelos governantes, para que hajam perante a sociedade de forma honesta, buscando sempre a justiça social. Pelos nossos irmãos atingidos em Petrópolis e em outras redondezas, pelas enchentes, uma verdadeira calamidade, um sofrimento intenso, que encontrem conforto na espiritualidade e forças para recomeçarem. Pedimos pelo movimento espírita, para que se fortaleça cada vez mais nos ensinamentos do Cristo e nos ensinamentos da codificação. Assim como pedimos, Senhor, por todas as famílias, para que o Evangelho chegue aos lares, chegue aos corações, levando esclarecimento, levando orientação, consolo diante das adversidades da vida. Dai-nos a vossa graça e que ela nos envolva, com fé, com saúde, com paz, estando conosco em nosso caminhar, guiando nossos passos e as nossas vidas. Nosso Pai que estás em toda parte, santificado e glorificado seja o vosso nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o vosso reino de amor e sabedoria, seja feita a vossa vontade acima dos nossos desejos, aqui na terra e nos ciclos espirituais. O pão nosso do corpo e do espírito dai-nos hoje, perdoai as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores com esquecimento de todo mal, não permitindo que venhamos a cair nas tentações das nossas próprias inferioridades, livrando-nos da maldade que ainda reside em nós, para que assim reine a paz no entendimento, o amor na caridade, hoje, amanhã e sempre, que assim seja. Com esta prece, meus amigos e meus irmãos, encerramos o Evangelho no Lar desta noite, desejando a todos uma semana de paz, de saúde, de harmonia, e que aqui possamos estar no próximo domingo para o nosso encontro semanal. Muita paz a todos.